Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdade Inconveniente. Mais um dia aqui, ó, entrando no cemitério. Tamo... Já é domingo, cara. Domingo, 5h15 da manhã. Resolvi dar uma caminhada. Não dormi tanto assim, mas acordei, não conseguia mais dormir. E dar uma caminhada. E aí eu me lembrei, né, de uma conversa que tive com a minha esposa hoje. Ontem, aliás. Minha esposa começou a chamar minha filha de Tinky Winky, brincando, por causa do Teletubbies. Eu acho que a maioria das pessoas deve conhecer o Teletubbies, né? É uma série infantil muito famosa. E a minha esposa falou, poxa, o Teletubbies é legal, assim, acho que é educativo. Não me parece ser nada ruim para uma criança. Apesar de que a minha filha, a gente não estimula muito o uso de tela, óbvio. Assiste lá um pouquinho de Minnie às vezes e tal, mas não, principalmente o celular, né? Essa coisa do Reels, no celular e tal, isso ela não vê. Só que o Teletubbies é irritantemente chato, palavras da minha esposa, né? Porque as reações e os movimentos são muito devagar, né? Ou seja, né? Quando lá fala alguma coisa lá pro Tinky Winky, né? Chega lá e fala, ó, o sol é amarelo. Aí o Tinky Winky, amarelo, entendeu? Pegou? Foi uma boa representação? Talvez não, mas enfim. E leva tempo, né? As coisas são, digamos assim, para crianças. Então a criança, na percepção dela e na... Isso tudo parte de uma dedução lógica da minha cabeça, né? Fizeram algo para as crianças numa velocidade onde a criança pudesse acompanhar e não sofresse grandes estímulos, né? Aí eu falei para minha esposa assim, eu falei, olha, não sei se é devagar demais, eu acho que deve ter sido pensado para ser agradável para uma criança, para ser educativo. É óbvio que isso é parte da minha imaginação, né? Mas faz sentido que assim seja. Então, na verdade, não é que é devagar demais. Na verdade, é a nossa mente que não está mais habituada a ver um conteúdo tão lento, né? E por quê? Porque a gente está o tempo inteiro sendo estimulado, né? Eu mesmo sou um cara, por exemplo, que tem dificuldade às vezes de assistir um vídeo no 1x, né? Eu já coloco no 2x. Inclusive, eu tinha, antes mesmo do YouTube ter a opção de aceleração de vídeo, né? Eu tinha um plugin no Chrome que eu conseguia acelerar o vídeo, né? Antes mesmo do YouTube autorizar isso. E aí, eu me lembro que na época isso era uma dica de produtividade, né? Ah, imagine que o vídeo que você assistiria em 30 minutos, você assiste em 15, quanto conteúdo mais você vai poder ter. E de alguma maneira isso não está errado, né? Porque se você aprende a assistir no 2x e consegue compreender, de fato você ganha tempo. Porém, quando a gente passa a ter os vídeos curtos, né? E essa abundância de vídeos, né? No Reels. E cara, vamos lá. Por mais perfeito que uma pessoa seja hoje, duvido, né? Que nunca deu uma olhadinha ali no Reels ou no TikTok da vida, né? Duvido. Pô, o cara sempre vai dar uma fuçada, né? Tá lá no banheiro, pá, assiste uns 10 videozinhos, né? E aí que tá o problema. 10 vídeos, né? De 10 assuntos completamente diferentes. E por mais que, por exemplo, o meu algoritmo, né? Quando eu abro o Reels ali, geralmente aparece alguma coisa vinculada à filosofia, à reflexão. Às vezes uma coisa engraçada, depende do dia, né? Às vezes aparece alguma coisa do Olavo, às vezes aparece alguma coisa, né, de um padre Paulo Ricardo, enfim, algumas outras coisas que eu assisto. E aí a gente tem a impressão de que a gente está adquirindo algum conhecimento, né? Não, eu assisto, mas não, o que eu assisto, né, tem conhecimento. Ou os stories, por exemplo, né? Eu sigo várias pessoas que postam muitos stories. Icarito Carvalho, Ítalo Marcilli, Pedro Augusto, A Formação do Imaginário, que é o Melk, né? E tantos outros. Existem stories que realmente mudam a gente, né? Coisas que eles compartilham que tu, poxa, isso aqui faz sentido, isso aqui tem a ver.
Mas mesmo assim o Stories ele não consegue ser tão denso quanto um livro, uma aula, né? Um conteúdo mais robusto. E a gente fica na ilusão de que está adquirindo algum conhecimento às vezes, quando na verdade a gente só está se entretendo com assuntos que a gente goste. Aí tu vai dizer, João, mas tu gosta de filosofia. É, isso aí, eu gosto dessas coisas assim, eu gosto. Por isso que eu tô aqui gravando, né? Então no fim, na verdade, aonde que eu queria chegar, né? Não é o Teletubbies que tá lento. É a gente que não consegue mais acompanhar um vídeo na velocidade que ele deveria ter, né? É a gente que não consegue mais acompanhar conteúdos mais densos, mais profundos, talvez. Óbvio, não tô falando agora do Teletubbies como profundo, mas sejamos francos, cara. Vou falar de mim, né? Faz um tempinho que eu não faço um curso mesmo, né? Uma aula, mesmo que na internet. E não sei se eu conseguiria hoje dar a devida atenção. Óbvio, eu tô o tempo inteiro estudando, né? Hoje eu uso muito, muito mesmo a inteligência artificial para aprender. E de uma maneira bem, digamos assim, estratégica mesmo. Tipo, a IA, ela trouxe a possibilidade da gente aprofundar absurdamente o conhecimento, né? Tipo, eu pego um assunto que, sei lá, tô querendo aprender, aí peço para ela fazer um resumo das considerações, olho o lado A e o lado B, mais de uma opinião, investigo, aprofundo. Então a IA, ela realmente me ajudou bastante a estudar, né? Porque estudar também é saber fazer as perguntas certas, né? E modéstia à parte, perguntas é uma coisa que eu sei fazer. Né? Tendo em vista que eu tenho meu podcast, já entrevistei mais de 300 empresários, tenho feedbacks muito positivos das pessoas que acompanham, então perguntas é uma coisa que eu sei fazer. Então para quem sabe fazer perguntas, aí ajuda bastante. Mas nós todos estamos vivendo um tempo fluido, um tempo de velocidade virtual, que não é uma velocidade que está completamente, uma necessidade de velocidade está completamente na nossa mente. Porque o mundo concreto e real, o tempo, ele não mudou, né? O tempo não está mais rápido, né? É a nossa percepção, o nosso senso de urgência. E de alguma maneira também está sendo construído por uma organização social, né? Tipo, as redes sociais, o algoritmo, isso tudo não existe por acaso. É óbvio que a engenharia que consolida, né, a construção de uma ferramenta como o YouTube, Instagram, TikTok e afins, ela é pensada para que o usuário fique preso naquilo ali, né? Não é por acaso que isso acontece, né? Qual a melhor forma de apresentar um Reels? Né? O algoritmo te direciona justamente para os assuntos que você gosta. Tudo isso não é por acaso, né? Isso existe, isso é feito com o propósito de te manter compenetrado ali. E isso vai gerando esse senso de urgência, essa necessidade por velocidade e essa incapacidade de acompanhar conteúdos mais lentos, que muitas vezes vão te trazer muito mais conhecimento do que tu querer ficar acelerando as coisas, entende? Porque o conhecimento Óbvio, eu não tô falando aqui de entretenimento. Não, João, eu me entretenho com isso e tal. Não, beleza, entretenimento é entretenimento. O que você quiser, tá bom. Agora, se a gente tá falando de adquirir conhecimento, o conhecimento ele necessariamente vem em camadas, né? Então, e as camadas elas vão se aprofundando cada vez mais. E para aprofundar você precisa compreender a complexidade e a estrutura daquele conhecimento. E isso leva tempo, né? Então esse vídeo, por exemplo, deve estar chegando aí, não faço ideia, mas deve estar com uns 8, 10 minutos. Deixa eu olhar aqui, 9 minutos. Quem vai assistir um vídeo desse? Entendeu? Por que eu tô gravando? Eu tô gravando um vídeo desse porque eu tô muito mais interessado em fazer um recorte de um período do tempo onde eu pensava dessa forma, né, e expunha a minha ideia, para daqui a anos eu poder revisitar isso e ver, poxa, ó, tá vendo? Né? Às vezes eu vejo coisas que eu escrevi lá no Facebook há 10 anos atrás que eu fico, porra, naquele tempo eu já pensava desse jeito. Né? É dali que vem essa minha forma de pensar, sabe? Agora, quem vai assistir realmente um vídeo de 10, 11 minutos de um completo desconhecido no YouTube sobre esse tema, entendeu? Mas não importa, tipo, pra mim o importante é deixar registrado como eu falei.
Mas o meu objetivo aqui é justamente impor essa reflexão. Por que essa necessidade de velocidade, né? A vida não precisa... você não precisa, né, de tanta velocidade. É muito mais importante consistência, constância, né? Por exemplo, estou vindo caminhar no domingo. Ontem eu pisei na bola, mas esse é assunto para outro vídeo. Ontem eu acabei bebendo, fui pro encerramento e tal. Mas a constância de ver, não, domingo, acordei, vou caminhar. Isso é muito mais importante do que velocidade, entendeu? A velocidade sem direção serve para nada. Se você não tiver um direcionamento. Questão óbvia, né? O que é importante? Um barco rápido ou um barco com uma bússola direcionada? Né? É óbvio que para onde ele vai é mais importante do quão veloz ele vai. Agora, se você, óbvio, puder direcionar para onde ele vai e ainda assim ser veloz, né? Aí é ok, né? Mas é isso, cara. É isso que eu queria falar. Espero que tenha feito sentido. Lembrando que se você assiste realmente esse vídeo, não custa deixar um comentário, né? Pô, tu assistiu o vídeo até aqui? Mas assisti, né? Concordo, discordo. Minha opinião é essa. Lembrando que assim, essa é exclusivamente a minha opinião, pautada, naturalmente, em fatos, né? E sempre buscando a verdade inconveniente, que é justamente o fato de estarmos vivendo um tempo fluido, onde a gente perde, né, a noção da importância, da consistência e do aprofundamento dos estudos em troca de uma velocidade e urgência que não é a realidade que deveria ser, né? Enfim, obrigado. Deixe um comentário, se inscreva no canal, deixe seu like, obrigado, tamo junto.